Este vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias dos nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dá uma força. O link está na descrição. E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e nesse vídeo eu gostaria de dar algumas dicas de publicações que poderiam sair no Brasil no formato Omnibus. Vai que a Panini de repente assiste esse vídeo, pega algumas dessas dicas e torna elas realidade. Seria realmente muito interessante. Basicamente, para formar essa lista, além do meu gosto pessoal, eu vou apresentar aqui alguns requisitos aí. Publicações que já saíram em formatos muito bons, eu deixei simplesmente de fora. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vingadores, né, do Kurt Busiek com o George Pérez, 3 volumes muito caprichados pela Salvat, assim como o Capitão América do Mark Waid, o Thor do Walt Simonson, publicações que saíram pela própria editora Panini no formato Deluxe, Capitão América do Ed Brubaker, Thor do J. Michael Straczynski, Os Vingadores do Brian Michael Bendis, publicações da Eagle Moss que trouxeram materiais da DC Comics, né, encadernadores bonitos, DC 1 milhão, né, do Grant Morrison, foram 2 volumes, entre outras, né, publicações ali daquela série Grandes Sagas, sagas definitivas, melhor dizendo, da editora Eagle Moss. Então eu estou deixando um pouquinho de lado, né, esses materiais que ganharam, inclusive, publicações encadernadas recentemente, ainda que eventualmente não tão luxuosas, como por exemplo, coleção histórica Marvel do Incrível Hulk, né, que trazem as histórias aí do Roger Stern, Bill Mantlo, Sal Buscema. Não que esses materiais já tenham saído em Omnibus lá nos Estados Unidos, mas eu estou dando alguns exemplos de publicações que estão saindo no Brasil no formato encadernado, que é bacaninha e tal. O foco aqui então, galera, é realmente mencionar publicações que já tenham saído lá nos Estados Unidos no formato Omnibus e que não ganharam encadernados luxuosos, pelo menos não recentemente, beleza? Lembrando vocês, galera, que eu vou indicar aqui publicações um pouco mais conhecidas, né? Não necessariamente só do primeiro escalão, mas títulos aí que são reconhecidamente bons. Eventualmente eu vejo o pessoal pedindo, principalmente nas lives da Panini, alguns títulos que, pelo amor de Deus, né? Sério, uns materiais aí que a galera vai dar de ombros, né? Pelo menos a maior parte do público. Então aqui eu vou fazer dicas pensando, né, em realmente algo que seja possível, vendável, quando a Panini eventualmente resolver lançar essas publicações no Brasil. Outra coisinha, galera, eu sei que muita gente torce o nariz, né, para esse formato Omnibus. Ah, meu Deus do céu, custa muito caro, pelo amor de Deus, a Panini tá fora da casinha. Realmente, galera, é um produto caro, mas é um produto voltado para um público mais seleto. Ai, Fernando, você é da elite. Não é isso, galera. Muita gente, inclusive, que pena, né, trabalha com afinco, tá guardando dinheiro para comprar algumas dessas publicações. E muitas delas já saíram em outros formatos. Então você tem a possibilidade de comprar essas publicações Omnibus, por exemplo, em formatinho. Tá? É o que tem. Então cada um tem que dar o seu jeito. A ideia aqui não é simplesmente querer apoiar a elitização dos quadrinhos, mas os Omnibus já são uma realidade aqui no Brasil. Já foram lançados 2 do Conan, 2 do Quarteto Fantástico, tem o dos Eternos, tem esse do Homem-Aranha. Então, vou falar o quê? Fechar os olhos e falar, não tô vendo. Não. Então aqui a ideia é fazer uma brincadeira, entrar no jogo e apresentar aqui algumas dicas que vai que a Panini escuta, não é? Bom, eu vou iniciar a minha listinha, galera, com o Incrível Hulk do Peter David. Publicação que já está no 3º volume lá nos Estados Unidos. São 4 volumes para finalizar essa primeira passagem do Peter David à frente do título do Golias Esmeralda. Temos grandes desenhistas como o Todd McFarlane, o Gary Frank, Dale Keown, enfim, realmente um pessoal assim que deixava uma arte maravilhosa pelo título do Golias Esmeralda. Sem falar que essa publicação, galera, ela venceu o prêmio Eisner. O Peter David simplesmente escreveu histórias maravilhosas por mais de 10 anos, passando pelo Hulk cinza, aí teve uma introduçãozinha muito rápida do Hulk selvagem, a criação do Professor Hulk, que é uma fase assim maravilhosa, na minha opinião, é o auge do Peter David,
à frente do título do Incrível Hulk, é exatamente a fase do Professor Hulk até a queda do Panteão. Então a minha dica seriam 4 volumes ômnibus da série do Incrível Hulk, escritas pelo Peter David. A segunda publicação que eu gostaria de indicar é 52, série da DC Comics que, meus amigos, eu acho assim simplesmente sensacional. Lá nos Estados Unidos ela saía de forma semanal. Aqui no Brasil foram 12 ou 13 edições publicadas pela Panini mensalmente. Englobava exatamente 4 edições semanais nos Estados Unidos e a Panini publicava aqui uma por mês. Material simplesmente escrito por Greg Rucka, Grant Morrison, Jeff Jones, Mark Waid. Olha o nível dos caras. Você tem ali Adão Negro, Lobo, entre outros personagens. Galera, realmente é uma publicação de altíssimo nível. É um material que merece sair num formato mais caprichado aqui no Brasil. Thunderbolts Omnibus, de Kurt Busiek com Mark Bagley. Tem também o Fábio Nicieza. Galera, eu adoro esse início aí dos Thunderbolts, né? A criação do grupo, tem depois a participação do Gavião Arqueiro, que eu acho simplesmente sensacional. Se temos Esquadrão Suicida, por que não Thunderbolts? Claro, Esquadrão Suicida vai entrar aí, né, na onda do filme, obviamente a Panini está se aproveitando desse momento, mas são muito legais essas histórias dos Thunderbolts, que já saíram no Brasil, né, em formatinho pela editora Abril Jovem, e eu realmente tenho não só um saudosismo, mas eu tenho boas lembranças de uma história bem escrita e divertida. Kurt Busiek é realmente um roteirista que dificilmente erra, ainda que eventualmente ele dê um deslize ou outro, a média do cara realmente é bem alta. Então Thunderbolts no formato Omnibus, trazendo as primeiras histórias aí do grupo, realmente seria bem interessante. Thor Heroes Return Omnibus. Esse encadernado aqui, meus amigos, de Dan Jurgens com John Romita Jr., publicação que também saiu no Brasil em formatinho pela editora Abril Jovem, acho que foi na fase de Marvel 98, Marvel 99, Marvel 2000, depois a Panini deu continuidade, né, a essa fase escrita pelo Dan Jurgens. São 2 ônibus dessa série escrita pelo cara que matou o Superman e tinha realmente uma qualidade bem bacana, principalmente no seu início. Depois acabou caindo consideravelmente de nível, mas esse primeiro volume aqui, galera, é muito bacana. Inclusive, já nas primeiras edições, nós temos um combate assim insano contra o Destruidor. E a arte do John Romita Jr., meus amigos, está simplesmente sensacional. Então, galera, é um material que eu gostaria muito de ver aqui num formato mais caprichado aí, essa série do Thor do Dan Jurgens. Homem-Aranha, a saga do clone. Galera, eu não sou exatamente um fã dessa fase do Homem-Aranha, mas eu sei que muita gente gostaria de ver esse material saindo aí num formato mais caprichado, né? Teve a tentativa da Salvat, eu não sei se ela chegou a publicar todas as edições da saga do clone, mas de qualquer forma foram lançados 2 ônibus lá nos Estados Unidos. É uma série que traz, eu acho que, sentimentos dúbios aí para os fãs do Cabeça de Teia, né? Aquele vai e volta que teve na publicação. Ao mesmo tempo que existe um certo ranço, tem também o lado nostálgico, né? De quem viveu aí os anos 90. Então não é exatamente uma publicação que eu estou indicando pela imensa qualidade, mas é porque eu acho que seria um material que teria pelo menos boas vendas. A sensacional Mulher Hulk de John Byrne, publicação que saía no Brasil em formatinho, né? E com essa onda de John Byrne novamente no Brasil, né? Com as publicações ônibus do Quarteto Fantástico, a Script trazendo também uma série autoral desse mestre dos quadrinhos, eu acho que seria realmente bem interessante. Nós temos as histórias da Mulher Hulk que foram simplesmente revolucionadas, né, pelo John Byrne. Ele quebrava a quarta parede, colocava histórias realmente muito divertidas, com ótimos desenhos. Então, essa é mais uma dica.
Outra série que eu vou indicar aqui, não exatamente pela qualidade, mas é porque eu acho que muita gente iria comprar por uma espécie de saudosismo. Eu estou falando de Heróis Renascem. Meus amigos, quando aquele pessoal que saiu da Marvel para fundar a Image voltam para a casa das ideias. Então temos Jim Lee, Rob Liefeld, entre outros, né, que acabaram assumindo alguns títulos logo depois de Massacre Marvel, né, o título do Capitão América, Quarteto Fantástico, Vingadores e Homem de Ferro. É uma publicação, galera, que na minha opinião tem uma qualidade baixa, mas eu acredito que se fosse lançada teria uma vendagem realmente interessante. Então a Panini poderia aí pensar um pouquinho na publicação de Heróis Renascem. Agora vamos de um personagem que não é nem da Marvel e nem da DC Comics. Eu sei que teriam outras publicações, mas não dá para mencionar tudo aqui, galera, senão eu ia passar o dia fazendo esse vídeo. Eu estou falando de Darkness, criação de Mark Silvestre, que foi exatamente quando ele saiu da Marvel e criou o personagem na Image pelo selo Top Call. Eu adorava as histórias do Darkness que saíram aqui em formato americano pela editora Abril Jovem. O início do personagem foram com os roteiros de Garth Ennis, e aí tinha todo aquele humor negro. Eu realmente me divertia bastante com a publicação de Darkness. Só para vocês terem uma ideia desse ônibus, ele tem compilado as edições 1 a 18 de Darkness, também tem Tales of the Darkness 1 a 4 e mais a edição 6, e a Witchblade número 18 e 19, que também é uma criação aí da Image, né, do Michael Turner, e que tinha um crossover envolvendo o título da Witchblade com o de Darkness. Galera, eu realmente gostaria de ver Darkness novamente aqui no Brasil. Wolverine vai para o Inferno Omnibus, o run do Jason Aaron à frente do título do Carcaju. Não é exatamente a melhor fase do personagem, mas é realmente bacana. Eu poderia mencionar o início com o Larry Hama, o Frank Miller, Chris Claremont, mas já saiu dentro da coleção histórica Marvel do Wolverine pela própria Panini. Se eu não me engano, foram 2 boxes, né, 8 edições aí, mais ou menos isso em relação à série do Wolverine nesse seu início, né, quando ele ganhou um título solo. Eu realmente tenho boas lembranças dessa fase do Jason Aaron, que saiu dentro da mensal do Wolverine, publicado pela editora Panini há alguns anos atrás, e eu acho que ele escreveu realmente histórias interessantes para o personagem. Então seria aí uma possibilidade de ter um ônibus do Wolverine aqui no Brasil. Gavião Negro de Jeff Jones e James Robinson, além do Reg Morales. Galera, eu tenho esse ônibus gringo e é uma fase realmente muito legal do personagem. Na verdade, na minha opinião, é o melhor run do Gavião Negro. Nós temos aqui histórias que saíram no Brasil. Se eu não me engano, foi dentro de DC Especial da Panini. Eu acho que ela publicou tudo aí do Jeff Jones à frente do título do Gavião Negro. E é realmente um trabalho de muita qualidade. Ele conseguiu fechar várias pontas relacionadas a esse lance, né, das vidas passadas do Carter Hall. Então, é realmente um trabalho muito legal esse homem, está bonitão, poderia vir inclusive com essa capa aqui. É uma série que tem bastante qualidade por grandes nomes dos quadrinhos. Mais DC Comics com Sociedade da Justiça da América. Mais uma vez, Jeff Jones e James Robinson. Eu tenho os 3 volumes que foram lançados lá fora. E na minha opinião, meus amigos, essa série da Sociedade da Justiça da América, ao lado dos Supremos, de Poder Supremo, do J. Michael Straczynski, do Demolidor, do Brian Michael Bendis, né, que saiu no formato Deluxe, por isso eu não vou indicar aqui como Omnibus, sem dúvida foram as melhores histórias de super-heróis dos anos 2000. Isso daqui é espetacular. Se você quer ver um Adão Negro muito bem trabalhado, é exatamente nesse run aqui da Sociedade da Justiça da América, escrita pelo Jeff Jones. Eu espero muito que a Panini, quando for lançado o filme do Adão Negro, corra atrás de lançar essas histórias da Sociedade da Justiça da América, porque é onde nós temos o Adão Negro melhor trabalhado em toda a sua história. Nem nas participações que ele tinha dentro do título do Shazam, ele foi tão bem aproveitado.
Liga da Justiça da América de Grant Morrison com a arte de Howard Porter. Saiu no Brasil em formatinho pela editora Abril Jovem. A Panini chegou a lançar um primeiro volume encadernado, não ônibus, encadernado dessa fase do Grant Morrison, mas foi em outro tempo, em outro contexto, acabou não vendendo o suficiente e parou nesse primeiro volume. Foi mais ou menos na mesma época, se eu não me engano, quando a Panini lançou o primeiro volume de Batman, a Queda do Morcego, que também parece que foi um fracasso de vendas, parou lá, mas depois a Panini lançou novamente, recentemente, os 3 volumes de Batman, a Queda do Morcego, e até onde eu sei, teve uma vendagem realmente muito boa. Então, quem sabe, né, uma Liga da Justiça do Grant Morrison, uma fase realmente bem interessante. Tem ali alguns questionamentos dos fãs por conta de todo o hype, né, que o Grant Morrison faz em relação ao Batman, colocando ele inclusive para combater marcianos brancos e se saindo bem. Mas de qualquer forma, é uma fase realmente bem interessante da Liga da Justiça que eu gostaria de ver no formato ônibus. Arqueiro Verde de Mike Grell. Na minha opinião, é o melhor run do personagem de todos os tempos. Eu inclusive fiz já um dossiê do Arqueiro Verde, colocando as suas melhores histórias, e nós temos aqui a publicação Caçadores, entre outras, escritas e desenhadas pelo Mike Grell. Lá nos Estados Unidos foram lançados 2 ônibus dessa série do Arqueiro Verde, que tem uma pegada e uma temática mais adulta, com excelentes desenhos do Mike Grell, um roteiro muito intenso, onde a vida, né, do Arqueiro Verde e também da Canário é colocada de cabeça para baixo. Uma publicação, galera, que tem muita qualidade e que vale a pena ser republicada no Brasil. Saíram alguns volumes pela editora Igomós, alguns arcos fechados dessa fase escrita pelo Mike Grell, mas ter todo o run completo ainda não. Então seria interessante realmente lançar aí 2 ônibus do personagem aqui no Brasil. Lucifer Omnibus de Mike Carey e Peter Gross. Eu estou falando da primeira série do Lucifer, lá quando saía ainda pelo selo Vértigo, saído diretamente das páginas de Sandman. Nós tivemos algumas histórias de Lucifer que foram publicadas no Brasil, inclusive pela própria Panini, que, se eu não me engano, lançou, acho que um prequel, não sei se chegou a lançar as primeiras edições ou se lançou. Enfim, a Panini chegou a lançar alguma coisa dessa fase do Mike Carey, mas acabou não dando continuidade. E poderia aproveitar, inclusive, o hype do seriado, mas já foi anunciado aí que é a última temporada e tal. Mas quem sabe, né, a série Lucifer aí, ela possa sair aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos foram 2 volumes ônibus dessa publicação que eu já li parte dela, até metade, se não me engano, ela acaba na edição 75. Eu li até mais ou menos a 40 e eu atesto para vocês que tem qualidade. Homem-Aranha de David Michelini e Erik Larsen. Galera, é basicamente uma continuação do espetacular Homem-Aranha. Quem assume os desenhos após a saída do Todd McFarlane para escrever um título próprio do Homem-Aranha, onde o Todd faz o roteiro e arte, é exatamente o Erik Larsen, que assume o pincel, né, da publicação, fazendo a sua arte, que bebia bastante da própria vibe criada ali pelo Todd McFarlane, com aquele desenho mais estilizado, aquelas posições mais cinematográficas do Homem-Aranha e tal, e continuou realmente num nível bem divertido, um bom entretenimento, e o Erik Larsen não deixou cair o nível artístico da publicação. Ainda que eu prefira, né, o traço do Todd McFarlane, o Erik Larsen aí não deixou nada a dever. E seria então interessante a, entre aspas, continuação aí desse ônibus já lançado pela editora Panini. E já que estamos falando de Homem-Aranha, o que vocês acham de Homem-Aranha por Todd McFarlane? Eu estou falando, né, do título que o Todd McFarlane acabou ganhando da Marvel Comics. Ele já estava com uma moral tão alta que ele exigiu um título onde ele pudesse escrever e desenhar as histórias aí do Cabeça de Teia. Se eu não me engano, o ônibus que foi lançado lá fora nos Estados Unidos, deixa eu ver se eu tenho aqui, são as 14 edições, né, 1 a 14, lá de 1990, e mais também a X-Force número 4, que tem ali um crossover envolvendo o Homem-Aranha e a X-Force.
Então, galera, realmente eu acho que seria bem interessante se a Panini trouxesse aí pelo menos mais 2 ônibus, né, do Homem-Aranha, o que eu já mencionei com o Erik Larsen, e esse outro, né, que vai trazer exatamente as histórias aí escritas e desenhadas pelo criador do Spawn. Os livros da magia Omnibus, de Neil Gaiman, é um compilado de histórias relacionadas aos livros da magia, escritas aí por esse grande escritor de quadrinhos e também de livros, né, que é o Neil Gaiman, o criador de Sandman. Então, galera, realmente seria bem interessante nós termos aí todas as histórias relacionadas aos livros da magia. Tem minisséries especiais que estão compiladas dentro desse volume. Os Defensores Omnibus Volume 1, série que é escrita pelo Steve Englehart, Leo Wen, tem ainda Tony Isabella, Chris Claremont. Publicação que vai trazer a história do grupo que é um tanto disfuncional, não como a Patrulha do Destino, mas que trazem personagens que não costumam trabalhar muito bem em grupos, né? Namor, Hulk, Surfista Prateado, Doutor Estranho, que são ali os membros originais dos Defensores, que posteriormente teve algumas mudanças, inclusão inclusive de outros personagens, como por exemplo a Valkyria. Nesse Omnibus que foi lançado lá fora nos Estados Unidos, só o primeiro volume, mas se der continuidade vai ser pelo menos uns 3 ou 4, nós temos as edições 34 e 35 do título do Namor, você tem os Defensores 1 a 19, aí é o título solo dos Defensores mesmo, aí tem alguns especiais como o Gensize dos Defensores lá de 1974, o crossover que teve com o título dos Vingadores também, as edições 116 e 118, tem também a edição número 115, e eu sou muito fã do título dos Defensores. A Panini chegou a lançar um box, né, dos Defensores, mas trouxe somente, acho que foram as 6 primeiras histórias do grupo, e os outros volumes, era 4 para cada box, ficou do Namor, Surfista, eu acho que Doutor Estranho. Eu acho que foram esses personagens. Então é um material que, tirando esse encadernado, só teve publicação lá em formatinho pela editora Abril Jovem. Também teve ali pela Block, né, que teve o título Os Defensores. Eu realmente gostaria muito de ver esse material saindo no Brasil. Aniquilação! Ah, galera, como eu gostaria que essa grande saga cósmica Marvel, uma das melhores inclusive, ganhasse um formato Omnibus. A Panini lançou a saga Aniquilação 1 e 2. Aqui eu estou falando só da saga Aniquilação 1. Eu acho que foram 6 edições de 100 páginas cada e tal. E é realmente uma saga muito interessante, focando, né, no universo cósmico da Marvel. É uma publicação que eu sei que muita gente vem pedindo já há bastante tempo. Então, Panini, olha só, Aniquilação eu acho que seria muito legal. Flash do Jeff Jones e Scott Collins. Galera, eu tenho os 3 ônibus lançados lá nos Estados Unidos, nesse run que na minha opinião é o melhor do Flash de todos os tempos. Realmente é muito bacana e seria ótimo se a Panini lançasse os 3 volumes dessa série do Flash escrita pelo Jeff Jones. Homem-Aranha Ultimate Omnibus. Eu estou falando da série original do Ultiverso, série escrita por Brian Michael Bendis com desenhos de Mark Bagley. Meus amigos, esse material é muito bacana. O Brian Michael Bendis estava no seu auge como escritor, mas aqui o foco dele não era tramas intrincadas, complexas, mas sim entregar para o leitor aquele ótimo feijão com arroz. Publicação que saiu, obviamente, pela própria editora Panini, naquele título, acho que era Marvel Millennium, que era um formato maior do que o americano, mas encadernado, se eu não me engano, saíram apenas 1 ou 2 volumes há muito tempo atrás pela própria Panini, mas não teve continuidade. Seria muito legal, galera, nós termos aí as histórias do Homem-Aranha Ultimate Peter Parker. O Miles Morales, ele já vem ganhando uma republicação dentro da série Marvel Teens, que eu, inclusive, estou comprando e eu indico para vocês. Mas como estamos falando de séries que há tempos, né, não dão as caras, aqui no caso eu vou indicar as primeiras, né, que vão trazer o Peter Parker do universo Ultimate. Uma fase realmente muito bacana. Para finalizar essa minha listinha, que poderia ser com certeza muito maior, quem sabe eu faço uma parte 2 dela,
Eu vou de X Factor do Peter David. Já foi lançado um ônibus lá nos Estados Unidos e o Peter David realmente vinha escrevendo um dos melhores títulos mutantes, se não o melhor ali da década de 90, com bastante reviravoltas. O Peter David sabia trabalhar muito bem o drama familiar, né? E quando eu falo família, é do grupo mesmo, as questões pessoais de cada um dos membros, e é realmente uma fase muito bacana que saiu em partes, né, pela editora Abril Jovem. Se eu não me engano, não foi tudo exatamente. Então um run, né, num formato caprichado, e são grandes histórias, realmente eu acho que vale a pena trazer para o Brasil. Bom, galera, basicamente esta é a minha listinha. Sinta-se à vontade para discordar, concordar e acrescentar, inclusive, outras séries ônibus que vocês gostariam, né, de ver sendo lançadas aqui no Brasil. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui!